Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, caros ouvintes! Estamos iniciando mais um episódio do Plantcast, primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil, organizado pela ICL. Eu me chamo João Paulo Generoso Silveira, sou gerente de desenvolvimento de mercado na ICL, na diretoria Centro-Sul. É com grande satisfação que no dia de hoje convido aí o colega Rafael Butke para participar do nosso Plantcast. Rafael, dá um alô aí para os nossos ouvintes. Olá, João. Muito obrigado pelo convite. Satisfação enorme discutir esse, que é um dos temas mais relevantes para o avanço da agricultura nos próximos anos. Tá? Eu gostaria de cumprimentar aí você que está em casa, você que está no trabalho, no trânsito, com um bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Butke, eu sou gerente de produto da ICL América do Sul. Gostaria de chamar também o nosso amigo Marcos. Olá, João. Olá, Rafael. Olá a todos os ouvintes. É uma satisfação poder estar participando de mais um Plantcast. Legal. Obrigado, Marcos. Obrigado, Rafael. Sem sombra de dúvidas, hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito importante para a agricultura brasileira, que é nematóides. E como título do nosso Plantcast de hoje, a gente tem nematóides, inimigo oculto. E para falar desse tema, a gente tem uma grande satisfação de receber aqui no nosso Plantcast a professora doutora Cláudia Arieira, ela que é doutora e professora na Universidade Estadual de Maringá, UEM, e é especialista doutora em fitopatologia e trabalha com ênfase em nematologia. Professora, bem-vinda ao nosso Plantcast. Passo a palavra para você, professora, para fazer uma apresentação sua aí para os nossos ouvintes. Olá, obrigada pelo convite, um prazer muito grande estar aqui com vocês, levar um pouco de informação a todos os ouvintes. Então fica aqui meu cumprimento desde já e que a gente possa ter um trabalho bastante produtivo. Professora, para a gente iniciar aqui o nosso Plantcast, eu começo com uma pergunta, que é bem simples, mas que, sem sombra de dúvidas, aí eu acho que muitos agricultores, muitos engenheiros agrônomos ainda têm dúvidas no campo. Primeiro, o que é um nematóide, professora? E segundo, por que ele tem ganho importância ao longo aí dos últimos anos? Bom, João, os nematóides eles são organismos vermiformes, habitantes do solo. E os nematóides, na verdade, o solo é um ambiente extremamente rico em nematóides. A maior parte desses nematóides é benéfica. Então, fazem parte da reciclagem de nutrientes, manutenção da microbiota do solo. Mas nós temos uma porção de nematóides ali no solo que nós chamamos de nematóides fitoparasitas, que são os nematóides que parasitam plantas. O que acontece é que num sistema de cultivo que a gente faz, que é muito intensivo, a gente acaba selecionando estes nematóides que são maléficos para a agricultura, cujas populações aumentam muito e daí vem os danos que a gente observa nas lavouras. Legal, professora. Eu não tenho dúvida que os nematóides eles causam bastante danos. Existe uma estimativa hoje, qual que é a perda que nós temos com nematóides no Brasil? Quanto que a agricultura deixa de ganhar em função dos nematóides, professora? Sim, João, tem uma estimativa de 2015 de que os prejuízos ocasionados na agricultura nacional como um todo soma 35 bilhões de reais. Então, se a gente pegasse o dólar de 2015 e convertesse, nós teríamos hoje uma perda na cultura da soja próxima a 4 bilhões de dólares todos os anos. A segunda cultura que mais perde no Brasil é a cana-de-açúcar, com 3,2 bilhões de dólares. Mas há um consenso de que estes valores possam estar subestimados, porque a diagnose do nematóide no campo ela é bastante complexa e nós temos muitas áreas que são assintomáticas, talhões assintomáticos e que acabam perdendo para o nematóide sem que a gente consiga mensurar esses valores. Então, quando a gente determina os problemas ocasionados por nematóides, a gente faz isso em áreas sintomáticas, em áreas que
já estão com um sintoma bem claro, mas hoje a gente sabe que tem muitas áreas assintomáticas ou áreas cujo problema de nematóide é confundido com fusariose ou algum outro patógeno de solo, algum problema de nutrição de planta e que por isso não é dado o devido valor aos danos que o nematóide tem ocasionado. Professora, em relação à diagnose, na nossa praia, na fertilidade do solo, uma má amostragem do solo pode condenar, né, a recomendação de fertilizante corretivo. Na nematologia, seja em área sintomática ou assintomática, quais os principais cuidados que nós devemos ter? Marcos, esse é um dos nossos grandes desafios hoje no manejo de nematóides, né? Porque a diagnose ela é extremamente delicada. A coleta de amostra, a gente tem visto que são cometidos erros muito grosseiros e graves que comprometem uma real diagnose. Então, alguns cuidados que tem que ter é quando a gente vai coletar essas amostras, a gente faz a diagnose na cultura principal. Então, se a gente pensar no sistema de cultivo soja-milho, soja-algodão, a cultura a ser amostrada é a soja, ou seja, eu diagnostico numa safra para iniciar o manejo na entre-safra ou na próxima semeadura. Essa soja ela tem que ser amostrada no início do estágio reprodutivo, quando nós temos o solo úmido, porém não encharcado. E um cuidado que tem que ter é que no momento da coleta seja coletado bastante raízes secundárias, então nós não podemos puxar a planta, usar trado, nós temos que usar alguma coisa que corte o perfil do solo, como uma pá, por exemplo, um enxadão, para que nós tenhamos bastante raiz e bastante solo da rizosfera. Não adianta eu mandar, por exemplo, o solo da entrelinha. Então, alguns erros frequentes. Coleta no início do período vegetativo, onde a análise é subestimada. Coletas em período de seca ou muita chuva, com solo seco ou encharcado. Coletas em pré-semeadura, onde eu não tenho planta hospedeira na área. No inverno, onde as condições para atividade biológica do nematóide estão desfavoráveis. Então, estes são alguns dos erros que nós observamos. E um outro erro bastante frequente é a falta de sistema radicular nas amostras, né? Então, muitas vezes, o produtor, naquela vontade de mostrar o seu real dano, ele coleta as amostras no centro da reboleira, onde as plantas já estão definhadas, e naquelas condições o nematóide não está mais presente, porque ele se alimenta da raiz viva. Então, se a raiz está morrendo, o nematóide tende a abandonar aquele sistema radicular. Então, essa coleta tem que ser feita em plantas da borda das reboleiras. Então, estes são alguns cuidados, né? Além de um armazenamento correto, encaminhamento para o laboratório num prazo bastante curto, manutenção dessas amostras protegidas de calor e de perda de umidade, né? Então, que os saquinhos fiquem bem fechados, bem lacrados até o momento da análise laboratorial. Estes são alguns cuidados, Marcos, básicos que nós temos que ter quando se trata de amostragem para diagnose de nematóides. Perfeito, professora, excelente. Professora, em relação aos danos, né? Normalmente a doença, a nível de campo, a gente vê a severidade ocorrendo, vê a presença de pragas, a planta daninha, você vê a presença e, consequente, a competição, né, com a cultura de interesse comercial. Em relação aos nematóides, quais são, de fato, os danos, como se dão os danos dos nematóides e quais os principais aí que acometem a cultura da soja e do milho na nossa agricultura? Marcos, os nematóides a gente ainda chama eles de inimigos ocultos, alguns de inimigos invisíveis, eles não são invisíveis, eles são visíveis, né? Mas como eles são patógenos de sistema radicular, a gente acaba muitas vezes não vendo dano direto do nematóide. O que nós vamos ver são plantas reboleiras com plantas sintomáticas, né? Subdesenvolvimento, amarelecimento, falha de estande, sintoma de deficiência nutricional. Então, quando nós chegamos no campo, o que nós vamos observar são sintomas em parte aérea, mas o patógeno ele está agindo no sistema radicular. Uma análise de sistema radicular pode ser, se você fizer uma análise visual no campo, ela pode ser bastante arriscada,
Por quê? Às vezes você consegue ver a presença de uma galha, por exemplo, que é muito fácil de visualizar, mas você não consegue diagnosticar corretamente uma lesão radicular, a presença de um rotilênculos. Então, essa análise precisa ser realmente laboratorial, já que nós temos um problema que é no solo, patógeno de solo, né? E quando a gente pensa nos principais nematóides que acomete essas culturas anuais, soja, milho, algodão, nós temos o nematóide das galhas, né? Ele tem sido mais problemático na região sul do país, mas ele ocorre em todo o Brasil, né? O terceiro, o quarto nematóide mais importante no cerrado, dependendo das áreas, de cada área. Em geral, ele é o terceiro nematóide mais importante na região do cerrado, o primeiro na região sul do país. Um nematóide disseminado por todo o Brasil, com uma gama de hospedeiro imensa, e as duas principais espécies da cultura da soja e do milho são Meloidogene incógnita e Meloidogene javanica. O segundo nematóide que a gente destaca é o Pratilencos, hoje considerado o nematóide que prevalece no cerrado e também bastante frequente no sul do país, principalmente nas áreas com solo de baixa fertilidade, onde a gente tem visto os principais danos, e ele é um nematóide chamado de nematóide das lesões radiculares, também com uma gama de hospedeiro muito ampla. Soja, algodão estão entre as culturas suscetíveis a este nematóide. Terceiro nematóide é o nematóide de cisto da soja, Heterodera glycinis. Este nematóide ele é mais comum no cerrado, apesar da gente ter vários relatos dele em áreas do sul, os danos são bem menores do que a gente tem visto no cerrado. E quando ele está numa área, né, quando ele está presente em uma área, os danos à planta costumam ser bastante severos. Ele é um nematóide muito agressivo, com gama de hospedeiro bem mais restrita, praticamente soja e o feijão comum e algumas plantas daninhas, mas assim, é bem mais restrito. E nós temos o Rotilênculos reniformes, um nematóide que tem preocupado, principalmente nas áreas onde faz a sucessão soja e algodão, porque ele infecta essas duas culturas e por isso a gente tem maiores problemas na soja quando ela vem na sequência ali de cultivo soja e algodão. Temos alguns outros nematóides que têm chamado a atenção nos últimos anos, né? Como o Aphelencoides bassei, que é o nematóide da haste verde da soja, um nematóide de parte aérea, também mais frequente no cerrado, em algumas regiões, não todas. Temos o Scutelonema brachyurus e o Helicotylencos dístera, que são nematóides que a gente tem chamado a nossa atenção pela ocorrência muito frequente e pelas altas populações que a gente tem observado nas amostragens. Ótimo, professora. E a gente falando aqui, né, com um público que discute muito sobre nutrição de plantas, sobre fertilidade do solo. Professora, existe alguma correlação entre as características de fertilidade do solo, sejam elas química, física ou biológica, com populações de nematóides? Rafael, eu costumo dizer o seguinte, né? Quando a gente pensa no solo, mais do que o efeito do solo sobre o nematóide, está o efeito do solo sobre a planta. Então, uma planta bem nutrida, uma planta com sistema radicular bem desenvolvido, bem formado, ela suporta melhor, né? Ela tolera melhor o ataque do nematóide. Não quer dizer que ela está mais resistente, ela está mais tolerante à infecção por nematóide. A gente tem observado, né, quando a gente pensa, por exemplo, em solo, é muito complexo, né? Por exemplo, vamos pegar o pH. Pratilencos é favorecido por solos com pH mais baixo. Já o nematóide de cisto da soja por pHs mais elevados. Então, a gente nunca vai ter uma situação que seja totalmente desfavorável para o nematóide. Eu costumo falar assim, ó, o que é bom para a planta é bom para o nematóide, porque se a planta está crescendo, o nematóide também tem condições. Agora, o que a gente observa quando a gente pensa nas situações de campo? Nos solos arenosos, solos de baixa fertilidade, o que a gente tem são plantas menos desenvolvidas, sistemas radiculares pobres, e aí o que acontece nesses casos?
O nematóide, o pouco de raiz que aquela planta tem, o nematóide vai infectar. E aí, quando ocorrer qualquer distúrbio, qualquer estresse abiótico, uma seca, às vezes nem tão longa, mas um período ali de déficit hídrico, aquela planta já manifesta sintoma e as características de subdesenvolvimento, amarelecimento, elas acabam sendo irreversíveis. A gente tem que lembrar que o nematóide infecta o sistema radicular, então ele vai comprometer a absorção de água e nutrientes. Se é uma área que eu já tenho pouco nutrientes, a gente vai ter uma dificuldade ainda maior dessa planta formar um bom sistema radicular e compensar aquelas raízes que estão lesionadas. Então, o efeito não é... o solo interfere na população do nematóide. O solo interfere muito nas características do vegetal. Agora, o que a gente tem notado? Vamos imaginar um solo rico em matéria orgânica, né? Com elevada concentração ali de matéria orgânica no solo. Um solo com matéria orgânica, ele é um solo rico em micro-organismos. Então, eu vou ter muito fungos, bactérias, actinomicetos, protozoários, colêmbulas e assim por diante. Então, é um solo que proporciona uma competitividade muito grande, porque esses organismos vão competir entre si. E vários destes organismos são atuantes, né, no controle biológico natural dos nematóides. Então, essa competitividade entre estes organismos acabam favorecendo a manutenção mais baixa das populações de nematóide. Né? Além do desenvolvimento do sistema radicular, porque se eu tenho matéria orgânica, geralmente eu tenho boas características de capacidade de troca catiônica, B%, a gente acaba tendo um bom desenvolvimento da planta, um efeito sobre a planta, e os micro-organismos que são daí decompositores dessa matéria orgânica, muitas vezes predam, parasitam o nematóide. Então, aí eu tenho um efeito sobre o nematóide. E quando a gente fala de matéria orgânica, por exemplo, de coberturas verdes, né, de plantas de cobertura, eu ainda tenho o efeito da decomposição desses materiais que acabam liberando substâncias no solo que podem ser deletérias ao nematóide. Então, a gente tem observado muitos problemas com nematóides em solos de baixa fertilidade. E, às vezes, quando a gente vai analisar, não quer dizer que a população daquele nematóide no solo de baixa fertilidade está muito maior. Nós conduzimos recentemente uma pesquisa em Guarapuava, né, onde a gente observava que a presença de nematóide, mesmo em populações mais elevadas do que, por exemplo, na região do arenito, causava menos dano para a soja do que as populações do arenito. Então, se eu pegar 1.000 nematóides, vamos supor, num solo arenoso de baixa fertilidade, baixo teor de matéria orgânica, e pegar a mesma população de nematóide, 1.000 nematóides, em um solo de alta fertilidade, alta concentração de nutrientes, o que eu vou observar? Que a soja cultivada nesse solo de alta fertilidade tolera melhor, quer dizer, ela produz, consegue manter a produção dela, a produtividade, mesmo na presença do nematóide. Então, muitas vezes, quando a gente pensa nesse problema do solo, nós temos que estudar o sistema como um todo. Como eu faço para aumentar a matéria orgânica do solo, melhorar a microbiologia do solo e dar à planta condições para ela crescer de forma mais saudável possível. Eu costumo extrapolar, a gente costuma dizer assim, né? Se as plantas estão bem nutridas, elas suportam, elas toleram, elas conseguem manter um potencial produtivo mesmo na presença do nematóide. Então, nós trabalhamos 2 fatores simultaneamente, manejar o nematóide e dar à planta condições para ela ter uma boa produtividade, alta produtividade. Excelente. Professor, a gente volta mais uma vez nesse ponto, né, da conservação do solo, como que é importante, né? A gente está falando de um tema que chamado de um inimigo oculto, mas uma das soluções, né, ela está em algo que a gente já discute há bastante tempo, que seria conservação do solo, manutenção de matéria orgânica, né, e quantos são os ganhos que o produtor tem quando ele segue nesse caminho. Um ponto, professor, aqui assim, trazendo aquele espírito bem agrônomo da coisa, né,
Se hoje, por exemplo, nós aqui desse podcast fôssemos a campo, basicamente, para eu identificar um nematóide ali, eu tiraria a planta, eu ia ver uma raiz que está talvez com aqueles sintomas de galha, e aí esse seria o diagnóstico, ou não? Não, Rafael, não, esse não é diagnóstico, Rafael. Uhum. Isso é igual, Rafael, a sua avó chegar, abaixar o seu olho e falar: você está com anemia. Sim. Você tem que fazer um exame de sangue. E o nematóide, você tem que fazer análise nematológica, aquilo que o Marcos havia me perguntado anteriormente. A diagnose, ela é laboratorial. Não tem como eu saber o que tem dentro da raiz. Eu posso ver galha, mas eu não estou vendo o nematóide das lesões. O olho que não é treinado não vai ver rotilênculos reniformes. Galha é só um nematóide que infecta a soja. Mas, geralmente, quando a gente fala em situações de campo, não existe populações isoladas de nematóide. Nós temos populações mistas, 2, 3, 4 nematóides diferentes infectando. Então, a análise ela é laboratorial. E os agrônomos, assim, quando eles, então, vão, assim, fazer consultoria em uma área, né? Qual seria a recomendação, professora, quando a gente vai entrar para uma área, né? Eu vou começar a fazer consultoria nessa área a partir desse ano, né? Na sua visão, né, dentro desses pontos que você tem colocado, a ideia é que faça-se uma análise, então ela seja proativa, antes de ver qualquer sintoma, fazer uma amostragem desses nematóides? Sim, sim. Eu costumo dizer que a gente trabalha com a agronomia, o Rafael, de forma muito pouco profissional em alguns casos. Porque se a gente for no médico, ele não vai nos passar, se a gente for no médico reclamando de alguma dor específica, ele vai investigar o motivo da nossa dor. Tô com uma dor abdominal, você vai fazer alguns exames, um ultrassom, exame de sangue, assim por diante. A mesma coisa é a lavoura. É muito arriscado a gente chegar lá, bater o olho, arrancar uma raiz e falar: isso aqui é galha, então eu vou colocar, vamos supor, uma braquiária, uma planta que eu consigo controlar a galha. Mas e se tiver outros nematóides que reproduzem nesta planta? Então, a análise, um dos desafios é fazer a diagnose correta. Porque em casos que populações de nematóides são mais baixas, é um pouco mais fácil a gente conseguir manejar com práticas relativamente simples. Mas em caso de populações elevadas, aonde eu preciso fazer uma redução da população de nematóide na área e então entrar com outras medidas de controle, como química e biológico, na proteção da planta, nestes casos, a gente precisa de uma diagnose bem correta. Na verdade, a gente vai precisar da diagnose laboratorial em qualquer situação. Uma para um controle eficiente e outra para iniciar o mais cedo possível o manejo desse nematóide, evitando com que haja explosões populacionais, né? O agrônomo no campo, ele localiza as reboleiras, seja por análise por corrida na área ou por captura de imagens com ferramentas como o NDVI e outras ferramentas que nós temos hoje. Depois ele vai nesse ponto, faz as coletas, como eu falei, no período ideal, nas condições ideais, manda essa análise para o laboratório e então se faz o planejamento para as safras subsequentes, porque depois que a lavoura está instalada, não existe como a gente manejar eficientemente o nematóide. A gente maneja o nematóide para a soja e não na soja, porque depois que ela foi instalada, é muito mais complicado. Então, aí, conforme o estado da lavoura, as perdas, o nível populacional, a gente passa, então, a fazer um planejamento. Quais estratégias de manejo que a gente vai adotar para essa área. Excelente, professora. E falando em estratégia de manejo, existe hoje, professora, assim, algo específico, uma estratégia apenas que traz a solução para a questão dos nematóides? A gente pode dizer assim: olha, Rafael, faz isso aqui que resolve, usa apenas isso aqui que você vai ter a solução. Como que tem sido pensadas as estratégias, professora? Bom,
devido à complexidade, Rafael, de manejar patógenos de sistema radicular, a exemplo do que a gente já conhece para Fusarium, esclerotínia e outros patógenos de sistema radicular, o nematóide não foge à regra. São os patógenos mais difíceis de serem manejados, aqueles que estão sob o solo, porque ali eles estão numa condição relativamente protegida, né? Então, o manejo de nematóide, ele é um manejo integrado. Não tem uma única estratégia que sozinha resolva todos os problemas. Claro que em populações mais baixas, um pouco mais fácil de manejar. Às vezes um bom biológico aplicado tanto na soja quanto no milho, na soja e no algodão, em todas as culturas suscetíveis que entrarem na área, vai ser o suficiente, pode ajudar bastante. Mas geralmente quando o produtor busca ajuda, ele não está mais com populações baixas. As populações já estão elevadas, as reboleiras já estão bem visíveis. Aí, neste caso, é somente o manejo integrado. Não existe uma prática que, isolada, consiga reduzir a população do nematóide e entregar boa produtividade. Aí, manejo integrado mesmo, Rafael. Excelente, professor. Uma coisa que fica para mim é o seguinte, às vezes que eu pôr no campo agora, eu vou ter certeza que não é só apenas ver ou não ver uma galha que vai diferenciar, viu, professor, os nematóides. Né? É isso aí, Rafael. Todos os agrônomos que estão nos ouvindo, agricultores, né, que tratam-se de um inimigo oculto, né? As galhas, elas são indícios, mas tem, como você mesmo falou, né, professora, formas proativas da gente saber disso e não esperar, né, professora? Rafael, eu falo que assim, um dos grandes erros que a gente comete no manejo de nematóide é o remediar. A gente não trabalha com medidas preventivas. Os nematóides, eles são nativos do Brasil. Tirando a heteródera, que foi um nematóide introduzido, meloidógene, pratilencos, rotilênculos, eles são nematóides nativos. Então, eles estão naturalmente nas nossas áreas e as práticas culturais, o ICDOTA, ao longo dos anos, acaba favorecendo o aumento desses níveis populacionais. Então, ter nematóide é algo extremamente comum. Como a planta responde, como aquela área, aquela região responde à presença de nematóide, é uma coisa que vai variar, né? Então, tem áreas, tem regiões que são mais propensas ao aumento populacional, outras, pelas características do solo, pelas características de clima, acabam atrasando mais esse crescimento populacional. Mas se a gente trabalhasse com um sistema de prevenção, ou seja, tem nematóide na área, porque é uma coisa que muita gente pergunta, quando inicia o manejo do nematóide? Quando tem nematóide na área. Então, tem nematóide na área, a gente tem que estar atento. É um sinal de que as coisas podem fugir do controle, né? Agora, o nosso grande desafio é como conscientizar para iniciar controle precoce e não remediar quando as ceboleiras já estão muito avançadas, as populações estão muito altas, perde-se muito em um determinado talhão. Este é um grande desafio, Rafael. Ô, professora, já indo mais para o final aqui, né? Acho que a professora trouxe informações aqui bem relevantes aqui, ficou muito gravado para mim aqui, né, Butic? Não adianta, né, apenas a gente, a diagnose correta, a gente tem que fazer o exame de sangue, né? Ou seja, fazer a análise e levar para um laboratório de confiança, para a gente ser assertivo aí nas medidas de controle. Professora, quando a gente olha o cenário, quais são os próximos passos para a pesquisa que nós do campo podemos esperar, né, em relação a essa área, né, da nematologia? Bom, hoje a gente tem, né, além das pesquisas contínuas, do manejo cultural, né, novas plantas podem ser introduzidas no sistemas hoje que a gente já tem visto algumas regiões já usando os mix de culturas consorciadas para melhorar a matéria orgânica do solo e ajudar no manejo de nematóide. O controle químico, ele vem com algumas moléculas novas, com diferentes mecanismos de ação, né? A gente até então vinha trabalhando com os inibidores de acetilcolinesterase e os inibidores do canal de cloro controlado por glutamato. Agora entra novos nematicidas, que são os inibidores do complexo 2 da cadeia de transporte de elétrons. Então, são nematicidas de nova geração,
com mecanismos de ação inovadores, que até então, até poucos anos atrás, nós não tínhamos, e nós já temos esses produtos, tanto registrado como outras moléculas em fase de registro. E hoje, o mercado do manejo de nematóide, ele principalmente nas culturas anuais, nós temos um domínio muito grande, crescimento muito acelerado do controle biológico. Então, as empresas têm buscado cada vez cepas mais eficientes ou misturas de cepas mais eficientes no controle de nematóide, na proteção da planta, no estímulo ao desenvolvimento do sistema radicular, porque além de controlar o nematóide, muitas cepas por exemplo, de bacilos, elas podem auxiliar no enraizamento de plantas, na indução de resistência. Então, várias empresas trabalham hoje em testar essas cepas, em misturar cepas para registrar produtos cada vez mais eficientes. E aí, uma coisa que eu costumo chamar a atenção os bons produtos, as boas cepas estão registradas, estão sendo registradas no Ministério da Agricultura. Porque o mercado nematicida é um mercado que cresceu muito e é o único mercado que tende a dobrar o faturamento em 5 anos. Então, é um mercado em expansão, assustadora. E aí, com isso, surge também, muitas vezes, os problemas ocasionados por um mercado muito competitivo. E a gente tem visto muitas vendas irregulares, não é irregulares, mas vende-se produtos sem pesquisa suficiente, sem análise suficiente, Porque o Bacillus, vamos supor, ele é o líder no mercado entre números de produtos. A maioria dos produtos biológicos tem Bacillus na composição, E só pegando o Bacillus como exemplo, E aí, o que acontece? Tem-se a ideia de que porque é Bacillus controla nematóide, mas isso não é verdade. Nós temos cepas eficientes de bacilos, cepas eficientes de purpureocilium, cepas eficientes de pocônia, cepas eficientes de tricoderma, que podem controlar o nematóide. Eu costumo dizer, se é bom, registra-se, Porque quem tem produto bom, registra o seu produto, Então, eu faço um alerta para o cuidado, do uso de produtos de cepas que não estão testadas, de mistura de cepas que não estão testadas, misturas de micro-organismos que podem ser incompatíveis quando feito de forma aleatória, Então, este é um cuidado que a gente tem que ter, porque a busca por soluções tem sido muito grande, As empresas têm investido muito nessas pesquisas, mas, por outro lado, a gente também tem um mercado que a competição faz crescer os olhos, Porque não é o único, como eu falei para vocês, o único mercado de defensivo que vai dobrar o faturamento, nematicidas, Em 5 anos, dobra-se o faturamento pelas perspectivas do mercado. Então, o mercado competitivo gera também um pouco de oportunismo. E isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está ali frente a frente com o produtor no campo, Sem sombra de dúvidas, professora? E sempre levar em consideração muito a base, que é a pesquisa, para conhecimento científico, para chegar nas melhores alternativas que de fato ajudam o agricultor no campo, Com certeza, João, com certeza. Legal. Porque da mesma forma que um biológico ou um químico pode trazer resultados surpreendentes, ótimos resultados, eu também posso ter materiais que não vai fazer nada ali no sistema, não vai nem ajudar e nem prejudicar, mas eu também posso ter cepas, ou mistura delas, que podem ser, inclusive, antagônica com produtividade, com enraizamento, com os próprios inoculantes. Então, todos esses cuidados têm que ser observados. Professora, eu costumo dizer que quando o assunto é bom, ele passa rápido e a gente nem vê, E dessa forma foi o nosso Plantcast de hoje aqui, passou muito rápido e eu não tenho dúvida, professora, que para nós e para os nossos ouvintes aqui ficaram vários insights aqui para outros episódios aí,
do Plantcast ou outras interações aí com a professora. Mas indo para o final aqui do nosso bate-papo, eu gostaria de passar a palavra para o Marcos Bessen para deixar uma mensagem final aí, Marcos. Perfeito, João. Professor, é excelente. O inimigo é oculto, mas o prejuízo é gigantesco, né? É isso aí, Marcos. E, enfim, pessoal, eu achei excelente esse bate-papo. A professora contribuiu demais para os nossos ouvintes. A gente viu aí os principais danos, né, o que são nematóides, o impacto na economia, e fica evidente que o controle, né, professora, vai se dar por um conjunto de práticas de manejo, né? Então, vamos fazer uso do controle biológico, cultural, químico, um conjunto de técnicas. Eu lembro das aulas da professora onde falava que era impossível erradicar os nematóides, né, professora? Ele acaba sendo aquele parente folgado, parente chato, que você tem que aprender a conviver, né? Vamos conviver com ele, então. Excelente, professora. Obrigado, viu? Ô Marcos, quero deixar só mais uma última mensagem, mais uma vez agradecer, né, por poder participar, trazer um pouquinho de informação, né, e uma mensagem que eu gosto de deixar é: cuidem do solo, né, porque o solo é o nosso bem mais precioso na agricultura e nós estamos negligenciando muito os nossos solos, né. Se a gente cuida do solo com boas práticas culturais, a gente cuida diretamente da planta. Afinal de contas, ela precisa, né, do solo para aproveitar melhor os nutrientes, sejam eles naturais ou colocados artificialmente. Então, a gente consegue conviver não só melhor com o nematóide, mas com uma série de outros organismos ali, né, presentes na agricultura. E, mais uma vez, muito obrigada, foi muito bom esse bate-papo, espero ter esclarecido algumas questões, né, dos ouvintes de vocês. Legal, professora. Muito obrigado. Agradeço aí ao Marcos, ao Rafael Butch pela parceria nesse Plantcast aqui. Professora, para os nossos ouvintes, caso queiram acompanhar os trabalhos da professora, né, ou o grupo de pesquisa, como que faz, professora, para ter acesso a essas informações? Na verdade, João, eu acho que eu estou muito velha, João, então eu não sou uma pessoa assim que muito dinâmica nas atividades de redes sociais, né? Então eu uso mais para conversar com os amigos velhos como eu. Então, mas assim, eu trabalho muito em parceria com várias empresas, ministro vários cursos, palestras, em geral, quando a gente tem que é aberto ao público, porque muitas são restritas, né? Eu costumo postar no Instagram e agora vou ver se eu consigo começar a usar o LinkedIn, porque é tanta informação, tantas redes, tantas coisas que a gente acaba esquecendo de algumas, né? Mas, assim, o nosso trabalho também ele é divulgado, às vezes, através de congressos, notícias, né, informativos, e, assim, nós temos um grupo de nematologistas no Facebook e no Instagram, mas ele é muito de cunho científico, né? Pouco cunho prático. Então, é mais mesmo através de eventos, palestras, treinamentos, né? Que quando é aberto ao público, eu sempre posto os convites. Então, fica a dica aí para os nossos ouvintes, não deixem de seguir a professora aí, Cláudia Arieira, né? Para seguir os conteúdos, né, professora? Seja no LinkedIn ou seja nas outras, né, mídias sociais. Beleza, e dessa forma, então, concluímos mais um episódio do Plantcast. Muito obrigado, nossos ouvintes, e não percam, né, os próximos episódios aí. Até mais. Tchau, tchau. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.